a gente precisa levantar o olhar da cliente, levantar o olhar de uma maneira natural. Então a gente não pode deixar toda a sobrancelha com a mesma espessura. A gente sempre deixa esse ponto alto com 2 milímetros menores. Oi pessoal, eu estava aqui analisando um pouquinho como funciona o design de sobrancelha e eu queria explicar para vocês como é que vocês podem estar aplicando as medidas do design de sobrancelha nas suas clientes. Então vamos lá. Toda sobrancelha, ela possui corpo, ela possui cauda, O que é o corpo e a cauda da sobrancelha? É toda a estrutura dela completa. Então, no corpo da sobrancelha, a gente utiliza 2 tipos de medidas, a medida mínima e a medida máxima. A medida mínima que a gente pode usar no corpo da sobrancelha, que é essa partezinha aqui do corpo da sobrancelha, é de 3 centímetros. Esses casos que a gente vai utilizar de 3 centímetros são para sobrancelhas muito pequenas, Então a gente pode utilizar essa medida de 3 centímetros e no máximo de 4 centímetros. Então o corpo da nossa sobrancelha ele não pode passar de 4 centímetros, porque senão ele vai ficar muito desproporcional para o rosto da cliente, para o rosto da sua modelo. E a cauda da sobrancelha ela é diferente. A cauda ela é 25% da sobrancelha. Então toda essa estrutura ela é formada por 75% do corpo da sobrancelha e 25% da cauda. Então essa cauda a gente vai utilizar essas 2 medidas. No mínimo 2 centímetros e no máximo 3 centímetros. Lembrando que esses 3 centímetros a gente não pode fazer uma sobrancelha, por exemplo, com 3 centímetros de corpo e 3 centímetros de cauda. Mesmo que essa sobrancelha chegue para você assim. Vamos dizer que o natural da sua cliente já é assim. Então você não pode utilizar essa regra de deixar as 2 partes principais da sobrancelha com as mesmas medidas. Sempre o corpo da sobrancelha maior e a cauda menor. Então eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre como funciona. Se a gente já achou o corpo da sobrancelha e a cauda da sobrancelha, o que a gente precisa achar agora? A distância inicial. Eu vou colocar aqui as 2 letrinhas aqui. A distância inicial da nossa sobrancelha. Essa distância inicial, ela também tem valores mínimos e valor máximo para começar entre uma sobrancelha e outra. Então, esse valor mínimo que a gente utiliza é de 2 centímetros. E o valor máximo que a gente vai utilizar é de 3 centímetros. Como é que você vai analisar qual vai ser a distância perfeita para você começar no rosto da sua cliente? Você vai analisar a estrutura óssea dela, que é esse ossinho mesmo aqui. Tem gente, às vezes, que vai medir o início da sobrancelha no ponto lacrimal, nos pontinhos aqui da bolinha do piercing, do nariz, ou no arco do cupido, mas sempre encaixa qual ponto que você vai começar dentro dessas medidas. Lembrando que essa daqui é a mínima e essa daqui é a máxima. Então você nunca deixa o início da sobrancelha da sua cliente fora dessas medidas, sempre com 2 centímetros de distância inicial e no máximo 3. Então vamos lá. Se a gente já achou a estrutura completa da sobrancelha, que é o corpo dela e a cauda, a gente precisa saber quais são as espessuras ideais para a sobrancelha, Na espessura inicial, da sobrancelha, como é que a gente vai trabalhar? A gente tem uma medida máxima aqui, que é de 1 centímetro. E no mínimo meio milímetro. Então sempre trabalhamos com essas 2 medidas. 1 centímetro para sobrancelhas bem grossas, meio milímetro no mínimo para sobrancelhas mais fininhas. Lembrando que dentro dessas 2 medidas você pode trabalhar com a espessura inicial da sobrancelha com 0,8 milímetros, com 0,7 milímetros, Mas nunca mais do que 1 centímetro. Então sempre dentro dessas 2 medidas. E o ponto alto da sobrancelha, que é essa partezinha nossa aqui,
vocês podem notar que o início ele é sempre um pouquinho mais grosso do que o ponto alto da sobrancelha, porque a gente precisa levantar o olhar da cliente, levantar o olhar de uma maneira natural. Então a gente não pode deixar toda a sobrancelha com a mesma espessura. A gente sempre deixa esse ponto alto com 2 milímetros menores. Por exemplo, se o nosso valor máximo aqui do ponto alto, do ponto inicial, é 1 centímetro, no ponto alto a gente vai ter 2 milímetros menores. Então, se o início seu for 1 centímetro, aqui o ponto alto ele vai ser 0,8 milímetros. E aqui, se a gente começar a sobrancelha com 0,5 milímetros, nosso ponto alto aqui ele vai ser 0,3 milímetros.